Agora a gente fala de fotometria, né? A combinação entre diafragma, obturador e ISO que controla a exposição. Para a gente entender melhor como funcionaria esse trabalho em conjunto, tem essa figura aí do lado das torneiras abertas enchendo um copo. Pense que a torneira é o diafragma, ou seja, a abertura da lente. E a água é a quantidade de luz que entra na câmera ou a quantidade de água que entra no copo. Se a torneira estiver bem aberta, se o diafragma estiver bem aberto, a gente leva menos tempo para encher o copo ou menos tempo para fazer uma boa exposição. E esse tempo, gente, ele pode ser comparado à velocidade do obturador. Então vamos olhar para a figura. Nessa primeira torneira à esquerda, ela está bastante aberta, né? O diafragma da câmera 1.4, por exemplo. Então ela leva muito menos tempo do que a última torneira que está bem fechadinha com o diafragma 16. Ou seja, para encher esse mesmo copo desse mesmo tamanho, a gente leva mais tempo com a torneira fechada do que com a torneira aberta. Ou seja, quanto mais a gente abre a torneira, quanto mais a gente abre o diafragma, menos tempo a gente precisa colocar no obturador, né, na velocidade da câmera, para fazer uma boa exposição. Então, uma coisa está ligada com a outra. Na primeira abertura do diafragma, em 1.4, para encher esse copo, leva-se cerca de 1 segundo dividido por 125 para encher o copo todo. Quando a gente fecha em um ponto de EV, a gente reduz pela metade a quantidade de água que cai na torneira, por exemplo, no diafragma F2. Por isso, o tempo do obturador para encher o copo vai ser o dobro, ao invés de 1 sobre 125, 1 sobre 60. Ou seja, se a gente reduz a abertura, é preciso aumentar o tempo de exposição. Porque, gente, 1 sobre 125 é muito mais rápido do que 1 sobre 60. Se a gente fecha a torneira um pouco mais, para 2,8, a velocidade necessária vai ter que ser o dobro da velocidade anterior, ou seja, a gente vai passar de 1 sobre 60 para 1 sobre 30. E assim por diante. Fechando mais um pouco o diafragma para F4, a gente vai precisar da velocidade de 1 sobre 15. A gente aumenta a velocidade, já que a torneira está liberando menos água. Fechando mais um pouco o diafragma em 5,6, a gente vai precisar de uma velocidade de 1,8 para encher o copo. Fechando em F8, precisamos de 1 segundo dividido por 4. Fechando em F11, a gente tem 1 segundo dividido por 2. E fechando em F16, que é a abertura menor, a torneira desce menos água, a gente vai precisar de 1 segundo para encher esse copo. Ou seja, estamos trabalhando em conjunto com o diafragma e com o obturador. E o ISO, gente? No caso dessa figura, o tamanho do copo corresponde ao ISO. Como todos os copos têm o mesmo tamanho, a gente está trabalhando com o mesmo ISO. Então, a gente não está criando nenhuma influência no obturador, nem no diafragma por meio do ISO. Ele se mantém igual. Mas se a gente mudasse o tamanho do copo, ou seja, mudasse o tamanho do ISO, a situação mudaria. Um copo pequeno, por exemplo, corresponderia a um ISO alto. Por quê, gente? Porque precisaria de pouco tempo para encher esse copo, ou seja, pouco tempo para sensibilizar o sensor em ISOs altos. Já um copo grande corresponderia a um ISO pequeno. Por quê, gente? Porque um copo grande precisa de muita água para encher, ou seja, muita luz para sensibilizar o sensor. Em ISOs baixos, 100, 200, a gente precisa estar em ambientes bastante iluminados para conseguir fazer boas exposições. Mas para a gente saber qual que é a melhor combinação de ISO, diafragma e obturador,
a gente vai tentar colocar o fotômetro no zero. Ali significa que provavelmente a gente vai ter uma boa exposição. Mas como que a gente começa? Primeiro pelo ISO, gente. Depois pelo ajuste de efeito, a intenção que eu quero naquela imagem, naquela fotografia. Depois a gente compensa o que estiver faltando para zerar o fotômetro e se não der certo, a gente mexe no ISO de novo. Calma que eu vou explicar. Por exemplo, se a minha intenção é baixa profundidade de campo, eu vou chegar no meu ambiente e vou ver que ali tem uma quantidade de luz X e vou colocar o meu ISO correspondente àquela quantidade de luz. Por exemplo, se eu tenho um ambiente bastante iluminado, eu vou colocar um ISO baixo, um ISO 100, 200. Se eu tenho um ambiente bastante escuro, eu vou colocar um ISO alto. Não tem problema se a gente errar o ISO no início, depois a gente pode voltar e ajustar. Depois eu vou pensar no que eu quero para aquela fotografia. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero baixa profundidade de campo. Essa é a minha intenção. Eu quero destacar modelo, então eu quero ter um fundo mais borrado. Então eu vou usar baixa profundidade de campo. A gente já viu que para conseguir uma baixa profundidade de campo, a gente tem que deixar o diafragma bem aberto, né? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai colocar o diafragma mais aberto ou o segundo diafragma mais aberto da nossa lente. E aí, depois, a gente vai pensar no obturador. Qual velocidade de obturador que a gente vai colocar? Alguma velocidade que vai fazer o fotômetro chegar no meio, né, no zero. Porque, teoricamente, ali a gente tem uma boa exposição. E aí, se a gente não estiver conseguindo uma boa exposição com aquele ISO, com aquela abertura de diafragma e com aquela velocidade de obturador, a gente pode mexer no ISO de novo e ajustar. Para essa outra situação aqui, em que a gente precisa congelar o movimento da bailarina, a gente primeiro vai começar no ISO, né? Esse lugar é um lugar mais escuro, porém eu tenho bastante iluminação no objeto, então não preciso colocar um ISO tão alto assim. Ele não vai ser um ISO baixo, mas também não vai ser um ISO muito alto, pode ser um ISO intermediário, porque tem luz no objeto. E depois, gente, a gente vai mexer no obturador, porque é ele que controla a velocidade. Se eu quero congelar, eu tenho que colocar uma velocidade alta. E aí, o diafragma, a gente vai colocar um número simplesmente para compensar e colocar o fotômetro no zero. Se a minha intenção é alta profundidade de campo, eu vou começar, como das outras vezes, com o ISO. Nesse caso, a gente tem um ambiente bastante claro, então a gente vai colocar um ISO baixo, um ISO 100. Depois, quem controla a alta profundidade de campo ou quem controla a profundidade de campo é o diafragma, né? Se eu quero uma alta profundidade de campo, eu vou ter um diafragma mais fechado ou eu vou ter que colocar o diafragma bastante fechado em F11, F22, F32. E aí eu vou colocar a velocidade do obturador só para compensar, só para chegar o meu fotômetro no zero. Então é dessa forma que eu trabalho conjuntamente com o ISO, obturador e diafragma. E, gente, é bom fazer vários testes. A gente vai errar no começo, mas com o tempo, essa combinação dos três elementos vai se tornar automática.